Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, amanhã nós completamos 42 meses de mandato. Estamos chegando no fim dessa legislatura. Faltam mais 6 meses para encerrarmos os nossos trabalhos. E acho que já é momento para começarmos a apresentar os nossos balanços, a fazermos as nossas avaliações. Quando eu fui eleito vereador da cidade, em 2012, um jornal aqui do Rio de Janeiro publicou uma notinha mais ou menos assim: agora até os maconheiros do Rio de Janeiro têm um vereador para chamar de seu. Foi assim que eu fui recebido pela imprensa carioca, quando eu fui eleito. Um desafio para o nosso mandato: não abrir mão das nossas lutas, das nossas bandeiras históricas, mas também não fazer um mandato monotemático, um mandato que tratasse apenas da questão da política de drogas. Nosso objetivo, nosso desafio foi realizar um mandato não só de esquerda, mas um mandato da esquerda, um mandato que procurasse ser mais amplo do que a nossa atuação partidária, por exemplo. O desafio de fazermos um mandato com uma orientação política e ideológica que nós definimos como ecossocialista e libertária. Já durante a campanha eleitoral, nós não nos restringimos a fazer o debate sobre a política de drogas. Em primeiro lugar, como candidato a vereador, não fazia nenhum sentido eu ficar apenas debatendo a questão da legalização ou da descriminalização da maconha e de outras drogas. Afinal de contas, não cabe no Brasil, às câmaras municipais, esse tipo de decisão. Mas cabe aos municípios a responsabilidade pela política de saúde mental, incluindo a política de saúde mental destinada a pessoas que desenvolvam problema de abuso de álcool e outras drogas. Em 2012, durante a campanha eleitoral, a Prefeitura do Rio, numa atitude absolutamente fascista, para limpar a cidade para a Copa do Mundo, estava utilizando o combate a uma suposta epidemia de crack como pretexto para fazer a internação compulsória de adolescentes, de jovens em situação de rua. Fizemos o combate contra essa política já na campanha eleitoral. E minha primeira ação como vereador foi pedir a instalação nessa casa da CPI da internação compulsória. Também ainda durante a campanha eleitoral, nós fizemos o debate sobre a contraposição de uma cidade de direitos, de uma cidade onde o cidadão e a cidadã estejam, em primeiro lugar, com a chamada cidade mercadoria, que na visão do prefeito Eduardo Paes, deve ser sempre objeto de venda, objeto de criação de oportunidade de negócios. Claro, negócios para os financiadores de campanha do prefeito. Nesse desafio de fazer um mandato ecossocialista e libertário, era muito importante que o nosso mandato se comportasse como uma espécie de porta-voz dos movimentos sociais organizados, da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, dos negros, de todos os grupos oprimidos na nossa sociedade. E tentamos fazer isso, senhor presidente,
no decorrer do nosso mandato. Ainda no primeiro ano, em 2013, estivemos presentes nas manifestações, nas chamadas Jornadas de Junho. Estive presente nas ruas, participando das manifestações, mas também nas delegacias de polícia, lutando para que os manifestantes não fossem criminalizados, não fossem tratados, né, como terroristas, não fossem encaminhados para os presídios da nossa cidade. Foram dias bastante cansativos, horas nas ruas, nas manifestações e depois horas nas madrugadas, indo nas delegacias defender os manifestantes vítimas da violência brutal do governo Sérgio Cabral. Ainda em 2013, nos envolvemos fortemente com a luta dos profissionais da educação. Apoiamos aquela greve e todas as demais que ocorreram na cidade e no estado nesse período. Cerramos fileiras com os profissionais da educação na defesa do plano de cargos e salários que atendessem às demandas da categoria. E também, em função das demandas dos profissionais da educação, apresentei aqui nessa casa a proposta de instalação da CPI do Fundeb. Parte da motivação das manifestações das jornadas de junho foram as questões urbanas, notadamente a questão da mobilidade urbana. A luta por 20 centavos, que não era apenas por 20 centavos, mas que se materializava concretamente na luta contra o aumento das passagens, trouxe para a nossa sociedade o debate sobre a implantação da tarifa zero. Tentando representar esses movimentos, apresentei 2 vezes nessa casa proposta para a implantação da tarifa zero na cidade do Rio de Janeiro. E bati o recorde. Como raras vezes acontece, meu projeto foi encaminhado direto para o arquivo, por determinação de todas as comissões, porque os interesses da FETranspor nessa casa são poderosos. E, de preferência, é melhor nem debater propostas que atentam contra os interesses dos empresários de ônibus. Recentemente apresentei um projeto de lei que obriga a Prefeitura do Rio de Janeiro a fazer audiências públicas, a discutir com a sociedade as mudanças nas linhas de ônibus na nossa cidade. Também demos atenção à luta, ao combate contra o machismo e contra a sua face mais perversa, que é a cultura do estupro. Apresentamos ainda em 2014 e aprovamos em 2015 a Lei 5.858, que estabelece a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas do município do Rio de Janeiro. Mais recentemente, apresentei proposta de emenda à lei orgânica para que essa lei saia do papel e seja efetivamente implementada nas nossas cidades. Criamos também a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico, a qual eu presido desde o ano passado. Precisamos colocar o debate sobre o meio ambiente, o debate sobre o colapso ambiental que estamos enfrentando na ordem do dia da nossa sociedade. De todos os temas estratégicos, nada é mais estratégico do que enfrentar os desafios que ameaçam a própria sobrevivência da nossa espécie. Os 250 anos da industrialização colocaram a humanidade numa encruzilhada. Ou reinventamos a nossa civilização, ou ameaçamos ver a nossa espécie e muitas outras espécies ser extintas. Já vivemos uma das maiores extinções em massa
de espécies da história do nosso planeta. E a primeira, provocada pelo homem, pela ação humana. Mas não por qualquer ação humana. Nossa espécie está na Terra há 200 mil anos. Mas os problemas ambientais de larga escala são datados de 250 anos. São problemas provocados pela sociedade industrial. Recentemente, começamos a atuar na denúncia do projeto de lei do Peu das Vargens e da operação urbana consorciada, associada a esse projeto de lei, que tem como objetivo expandir a zona da especulação imobiliária da nossa cidade para uma das regiões mais preservadas, que é a região das Vargens. Isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem relação direta com uma das questões que foi prioridade para o nosso mandato, porque foi prioridade para a nossa cidade, que foi a preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas, que começam agora em agosto. Denunciamos, senhor presidente, antes mesmo de eu ser vereador, na minha atuação nos movimentos sociais, no Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, por exemplo, denunciamos o modelo escolhido para implantação das Olimpíadas na nossa cidade. Poderiam ter aproveitado os Jogos Olímpicos, construindo o Parque Olímpico, a Vila dos Atletas e vários outros aparelhos olímpicos na zona portuária. Poderíamos ter utilizado as Olimpíadas para a produção de residências de uso misto, tanto para setores mais abastados como para as classes populares do Rio de Janeiro. Mas a prefeitura preferiu levar os Jogos Olímpicos para a zona de interesse da especulação imobiliária. Aquela região de fronteira entre Barra, Jacarepaguá, Camurim, a região em torno do antigo autódromo de Jacarepaguá, uma região em que especuladores há décadas vinham acumulando estoques de terras, esperando o momento em que, mais uma vez, como acontece há mais de 100 anos nessa cidade, o poder público viesse investir na expansão da cidade para aquela região, trazendo os investimentos públicos para a infraestrutura, expulsando os moradores pobres para garantir os altos lucros da especulação imobiliária. Denunciamos as violações aos direitos de 22 mil famílias dessa cidade, que foram vítimas de remoções durante os 2 mandatos do prefeito Eduardo Paes. Remoções absolutamente desnecessárias, remoções que poderiam ter sido contornadas se houvesse o interesse em atender aos interesses daquelas comunidades. O grande exemplo foi a Vila Autódromo. Mais de 600 famílias no início do processo de remoção. A Associação de Moradores, junto com a FRJ e com a UF, fizeram um projeto de reurbanização da Vila Autódromo, que atendia aos interesses da comunidade, atendia às questões ambientais, atendia às necessidades das Olimpíadas, ia custar menos de 20 milhões de reais. E a prefeitura preferiu gastar mais de 200 milhões de reais, violentando os direitos daquelas pessoas, arrasando as vidas de centenas de pessoas em nome dos interesses das empreiteiras que vão ficar com os terrenos do Parque Olímpico e que depois vão construir condomínios de luxo, que eles não querem que sejam vizinhos de trabalhadores pobres. Estamos também na luta, senhor presidente, para que essa casa faça a CPI das Olimpíadas, que ela saia do papel e que se investigue as inúmeras possibilidades de irregularidades que ocorreram no processo de construção das Olimpíadas.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso mandato também tentou ter uma atuação extraparlamentar. Inauguramos na Lapa o Espaço Plínio, um espaço de debate e de formação política. Realizamos ali atividades como cineclubes, como lançamento de livros. Realizamos um projeto chamado Resgatando os Clássicos, em que professores, professoras, intelectuais, militantes apresentavam textos clássicos, autores clássicos, para serem debatidos com os interessados, os apoiadores ou não do nosso mandato. Tivemos debates sobre Florestan Fernandes, sobre Karl Marx, sobre uma série de intelectuais e de temas importantes para a esquerda brasileira e do mundo. Fizemos o nosso gabinete de rua, sempre circulando pela cidade, levando os informes do nosso mandato, distribuindo o nosso boletim, que eletronicamente sai toda quinta-feira, através de e-mail, também é compartilhado no nosso Twitter, no nosso Facebook e distribuído pela cidade através do gabinete de rua. E por fim, senhor presidente, também utilizamos o instrumento das homenagens para fazer o embate político, ideológico e cultural. Entregamos a medalha Pedro Ernesto e a medalha Chiquinha Gonzaga a lutadores e a lutadoras sociais, ajudando a dar visibilidade não apenas aos homenageados, mas às suas lutas. E também fizemos duas homenagens simbólicas. A primeira medalha Pedro Ernesto, que eu ofereci, foi para os negros escravizados que fizeram o reflorestamento do Parque da Tijuca. Ali procurava demonstrar nossa preocupação com a questão ambiental e, ao mesmo tempo, com uma história que não pode ser apenas a história dos vencedores, mas também precisa contar a história dos vencidos. E, por fim, fizemos no ano passado, na comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, a entrega da medalha Pedro Ernesto para o cacique Aimberê, líder da Confederação dos Tamoios, líder da resistência contra a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Porque não podemos esconder a nossa história. Nossa cidade foi fundada no ato de guerra contra a Confederação dos Tamoios, que reunia vários grupos indígenas que resistiam contra a escravidão imposta pelos portugueses através do governador Brás Cubas. Senhor presidente, acho que concluímos com êxito o nosso desafio. Continuo a ser um vereador que os maconheiros do Rio de Janeiro podem chamar de seu, mas também sou um vereador que os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, as mulheres, os negros, os homossexuais podem chamar de seu. Um mandato oferecido a todos aqueles vítimas das opressões de uma sociedade tão desigual e tão hipócrita como a brasileira. Muito obrigado.